Olá, tudo bem? Como você está hoje? Meu nome é Daiana, eu sou nutricionista e instrutora física. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre como acelerar o seu metabolismo. Recebo muitos clientes, ai, não consigo perder mais peso, entrei no platô. Então hoje eu vou te explicar 4 formas de como você dar uma acelerada nesse metabolismo. E tudo comprovado cientificamente, vou te passar detalhes. É muito importante a gente entender o que é metabolismo. O gasto energético total ele é formado por 4 componentes. Então, 70% é formado pela taxa metabólica basal, 15% é formado pelas atividades que não são consideradas exercício físico, 10% é efeito térmico do alimento, sim, o alimento também promove gasto energético, e por último, 5% exercício físico. Então vamos começar falando um pouquinho sobre taxa metabólica basal. É o gasto de energia que o seu corpo tem durante o repouso para manter as funções vitais do seu corpo, respiração, funções cognitivas, produção hormonal, regeneração celular. Então isso aí o corpo gasta energia para fazer isso. Então 70% do seu gasto energético total, que ela é feita, isso é muito individual. Geralmente a gente faz um cálculo pela idade da pessoa, pelo sexo da pessoa e pelo nível de atividade física, é que a gente consegue determinar qual que é essa taxa metabólica basal. Depois disso, 15% é formado por atividades que não são consideradas exercício físico, deslocamento ativos. Então, ir andando ao mercado, ao trabalho, limpar uma casa, subir uma escada, por exemplo, carregar as compras, levantar durante o trabalho, só esse movimento de levantar, ir ao banheiro, uma jardinagem, arrumar o jardim, é uma atividade que não é considerada exercício físico, faz parte desse componente e corresponde a 15%, então é bastante. E é muito difícil acreditar, porque a maioria das pessoas passam o dia trabalhando e muitas horas sentado. Então, poder tirar proveito desse componente atualmente tem sido bem difícil. Depois desse, 10% do seu gasto energético total vem do efeito térmico do alimento. A comida, quando a gente se alimenta, a gente tem calorias provenientes da comida, mas para o processamento, né, a digestão desse alimento e todo o processo de absorção e metabólico, de envio para tecidos, o corpo gasta energia para esse processo. E aí ele corresponde a 10% do seu gasto energético total. E aí, por último, vem o exercício físico, que é 5% do seu gasto energético total. Então, se você é aquela pessoa que só faz exercício de cardio, por exemplo, corrida, bike, se mata achando que o exercício físico tem um peso muito importante no seu gasto energético total? Não tem. Infelizmente, ele tem apenas 5% do seu gasto energético total. Você está se enganando. Preciso sim mexer em outros componentes para que a gente consiga acelerar o metabolismo e potencializar o resultado. Não adianta só se matar de correr na esteira, porque esse momento ele é muito pequeno dentro do seu gasto energético total. Então, eu quero muito saber de você se você ativa o componente do exercício físico e o componente de atividades que não são consideradas exercícios, se você é uma pessoa que se movimenta durante o dia. Agora que você sabe o que é metabolismo e o que é gasto energético total. Me conta nos comentários, por favor. Então, eu vou te falar um pouquinho sobre essas 4 formas que vão destravar e acelerar o seu metabolismo aí de uma vez por todas. Eu vou começar falando um pouquinho da taxa metabólica basal. Então, essa taxa, que é o quê? O seu gasto energético em repouso, que o seu corpo gasta para os processos vitais, funções cognitivas, produção hormonal, reparação celular. Ela é definida pelo sexo e idade da pessoa e é o componente dentro do gasto energético mais difícil de a gente conseguir alterar, porque não depende de um fator externo. Ela já está intrínseca em você, mas é possível. Ela depende muito da composição corporal do indivíduo. Então, quanto mais músculos tem uma pessoa, maior é a taxa metabólica basal dela. Por isso que o seu marido provavelmente emagrece mais rápido que você. Isso é uma coisa que eu escuto bastante entre as mulheres. Ai, meu marido parou de comer à noite e já emagreceu 4, 5 quilos, eu tô aqui ainda. Porque homem, eles têm muito mais músculo que mulheres. Então, eles acabam tendo uma taxa, naturalmente, uma taxa metabólica basal mais acelerada do que a mulher. Com base no que eu acabei de falar,
Uma forma de a gente acelerar o seu metabolismo é ganhando mais músculo, substituir a gordura corporal por massa magra. Como é que a gente faz isso? Através de atividades, exercícios que promovem definição muscular. Então, não só levantamento de peso, não só musculação, mas ginástica localizada, treinamentos funcionais. Então, número um, para a gente acelerar o metabolismo é fazer exercícios de força. O músculo, gente, ele é metabolicamente muito mais ativo do que a gordura. Para eu comprovar isso que eu tô falando para vocês, eu trouxe um estudo bem interessante que foi feito com 94 mulheres, foi em 2008 e foi publicado na revista Obesity, que é de obesidade. E elas foram divididas em 3 grupos. Um grupo fazendo exercício de força, um grupo fazendo exercício aeróbico e um grupo controle que não fazia atividade física. E elas, além disso, foram submetidas a uma dieta balanceada e mais de baixa calorias. 4 semanas foi o tempo do estudo. Avaliou o quê? Composição corporal, taxa metabólica basal e o consumo máximo de oxigênio e força muscular. Então, as mulheres que fizeram exercício aeróbico, presta atenção, e as que não se exercitaram, elas tiveram sim uma perda de peso, mas todas tiveram uma perda em média de 12 quilos. Todos os 3 grupos tiveram por conta da dieta, mas as que faziam exercício aeróbico e o grupo controle tiveram uma perda de massa magra muito significativa e com isso uma redução bem grande na taxa metabólica basal, em comparação com o grupo do exercício de força. Então, elas, além de melhorar a força, obviamente, elas tiveram um aumento da massa magra, uma melhora da massa magra e tiveram uma taxa metabólica basal muito melhor. Então, o que isso significa? Quando a gente está perdendo peso, a gente precisa fazer exercício físico, porque senão a dieta vai ficando restrita, vai ficando mais difícil de fazer, mais difícil de perder peso, porque o metabolismo vai ficando lento, lento e comendo pouco e pouco e pouco. E não, quando você faz atividade física, principalmente exercícios que vão ajudar na definição muscular, isso não é só musculação. Você consegue manter uma dieta muito mais flexível, com consumo de calorias maior, porque você tem uma taxa metabólica mais alta, porque você tem construído músculo ou pelo menos mantido massa magra e não tendo perda de massa magra, que é o que acontece quem faz dieta e não faz atividade física. Que tipo de exercício então entra aqui? Não é só musculação. O meu programa New Self 12 entra aqui, quem é meu aluno sabe disso, principalmente do grupo avançado, a gente usa pezinhos, exercícios funcionais que usam pesos leves, bootcamp, exercícios localizados, que trabalham, todos que trabalham resistência muscular, vão ajudar sim a melhorar a massa magra e com isso acelerar seu metabolismo. CrossFit, bootcamp, entra também. Então me conta nos comentários, eu quero saber se você faz algum tipo de exercício de força, tá bom? E qual é o exercício? Por favor, me fala. Vamos lá para a segunda forma de você acelerar o seu metabolismo energético é através da alimentação. Lembra que eu falei efeito térmico do alimento? Esse componente ele corresponde a 10% do gasto energético total. É mais que atividade física, que é 5%. Acredita? Pois é, o alimento que fornece calorias, ele também faz seu corpo queimar calorias quando ele é processado e metabolizado pelo corpo. A segunda forma de você acelerar o seu metabolismo, anota aí, é consumir mais proteínas e de preferência em todas as refeições. Quando eu falo do efeito térmico do alimento, eu não estou generalizando e falando que é todo alimento, mas eu estou especificando, é a proteína que realmente vai ajudar a melhorar o seu gasto energético. O efeito térmico da proteína é muito maior que é o gasto de energia do corpo. O corpo ele gasta o triplo de energia para metabolizar a proteína comparado com gordura e carboidrato. Em 2004, teve um estudo que foi publicado no Nutrition Metabolism, que é uma revista bem conceituada do mundo científico, publicou que o efeito térmico da proteína é de 20, 30 a 30%. Então é bastante, gente. Sendo que do carboidrato ele é de 5 a 10% e da gordura é de 0 a 3%. O corpo, ele gasta energia, 3% da energia para metabolizar gordura. Proteína gasta muito mais, o triplo de energia do que a gordura e o carboidrato na hora de ser metabolizado, processado pelo corpo. Além da proteína ter um efeito térmico, né, um gasto de energia muito maior do que o carboidrato e a gordura,
A proteína aumenta os hormônios da saciedade, que é a leptina, e ela reduz o hormônio da fome, que é a grelina. Em 2005 teve um estudo que foi feito com 19 pessoas, foi muito interessante o estudo, bem desenhado, foram dois tipos de dieta que eles avaliaram, uma dieta de manutenção, que tinha 15% de proteína, que é aquela dieta padrão, e uma dieta isocalórica hiperproteica, que tinha 30% de proteína. De tudo que a pessoa comia, primeiro fizeram a dieta de manutenção por 2 semanas, depois esses indivíduos fizeram a dieta hiperproteica. O resultado mostrou, durante o período que essas pessoas, que esses participantes fizeram a dieta hiperproteica, eles tiveram um aumento muito grande da saciedade, tanto que houve uma redução no consumo de energia, de calorias da dieta. Eles consumiram 441 calorias a menos do que a dieta de manutenção, que tinha 15% de proteína. Comprovando aí que quando a gente tem pouca proteína na dieta, a gente sente mais fome, porque a gente tem menos saciedade. Houve também, além de eles consumirem menos calorias, óbvio que houve uma perda de peso mais significativa e perda de gordura, sem perda de massa magra. Duas coisas que eu falei aqui. A primeira forma, né, de você acelerar seu metabolismo. Essas duas primeiras formas são essenciais, que é, se você estiver fazendo dieta, você precisa estar com uma quantidade bem interessante de proteína na dieta. Ah, mas eu não sei, Daiana, quanto eu tenho que consumir. Não interessa quanto, não pensa em gramas, em quantidade. Pensa que você precisa ter um alimento, fonte de proteína em todas as refeições. Se você priorizar ter proteína no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar, você provavelmente está atingindo a quantidade que você precisa. Você não está tendo déficit. E fazer exercícios que ajudam na sua definição muscular. Fazer atividade física. Não ficar parado só fazendo dieta ou só correndo na esteira. Tá bom? Me fala aqui nos comentários se você tá fazendo exercício de força e se você consome proteína em todas as refeições. Quando eu falo proteína, gente, eu falo de quê? Carnes magras, carnes vermelhas, carnes brancas, ovos, leite, queijo branco. Me contem quais refeições você tem esses alimentos. Vamos para a terceira forma de você ativar, acelerar o seu metabolismo e destravar aí a sua perda de peso. Então, fazer exercícios de HIIT, tá? São treinos onde você faz exercício de alta intensidade no seu máximo esforço durante um período de tempo que geralmente não é longo. E você faz intervalos curtos de descanso, no máximo 30 segundos. Quem é meu aluno conhece os treinos de HIIT, Bootcamp, New Self 12 minutos, porque eu trabalho com treinos de HIIT. Outro treino de HIIT é Tabata, não sei se você já ouviu falar, Tabata é um tipo de treino, 20 segundos de exercício intenso com 10 segundos de descanso. Este tipo de treino, ele faz com que seu corpo continue queimando a energia após o treino. Na verdade, até muitas horas após o treino. Quando o corpo está fazendo atividade física, exercício, a gente tem duas vias de metabolismo: queima de energia, de produção de energia pelo corpo. Então, existe o metabolismo aeróbico, que usa oxigênio e que geralmente são os exercícios de intensidade moderada, que não é aquele exercício que você está morrendo, musculação, aquele exercício que você tá suando, tá cansadinha, mas tá de boa. Então, por que que os treinos de HIIT podem ajudar a acelerar seu metabolismo? Porque o treino de alta intensidade intervalado, ele faz com que o seu corpo continue queimando energia após o treino. E, na verdade, muitas horas após o treino, tá? Porque o treino de alta intensidade intervalado, ele utiliza o metabolismo anaeróbico. Tem um vídeo aqui no meu canal que fala sobre intensidade de treino. Quando a gente trabalha em intensidade moderada, a gente utiliza o metabolismo aeróbico, que é o que? O uso de oxigênio aí para a produção de energia no corpo. Geralmente, exercícios de alta intensidade, intensidade máxima, usa metabolismo anaeróbico, então não tem oxigênio. E além disso, o corpo ele esgota todos os estoques de oxigênio nas células, no tecido, durante o treino de alta intensidade. Com isso, obviamente, o corpo entra em débito de oxigênio. Quando acaba o treino, ele não recupera rapidamente esses estoques de oxigênio. Ele leva várias horas para recuperar esse estoque de oxigênio. No inglês, esse processo chama EPOC, que é Excess Post-Exercise Oxygen Consumption.
excesso pós-treino de consumo de oxigênio. É o débito de oxigênio que o corpo fica no pós-treino devido à alta intensidade do treino e que ele precisa repor depois e ele pode levar até 24 horas depois para recuperar todo esse estoque de oxigênio que foi consumido usado durante o treino de HIIT. E para repor esses estoques, acontece esse gasto energético extra, que não é só durante o treino. Durante todo o tempo depois do treino, para repor esses estoques, está acontecendo gasto energético. Por isso que o treino de HIIT ajuda a acelerar o metabolismo. Teve um estudo bem interessante que comprovou isso, tá? Em 2006, no Journal of Sports and Science, que é uma revista muito importante na área fitness aí, eles fizeram um estudo de revisão. Vários estudos mostraram que o corpo está gastando energia após o treino. Então, eles viram que existe uma relação positiva. Quanto maior a intensidade do treino, maior esse consumo de oxigênio e mais gasto energético após o treino. Os treinos de alta intensidade que estão associados com essa EPOC são treinos com intensidade acima de 70%. É aquele treino que você já está com a língua de fora mesmo, quase não conseguindo falar. Eu explico direitinho como é que é, se você não tem um medidor de frequência cardíaca, no vídeo que tá aqui no meu canal sobre intensidade do treino. Então, geralmente esses treinos que estão relacionados com esse gasto energético pós-treino é quando ele é acima de 70%. E os treinos de HIIT são os que mais promovem esse gasto energético comparado com treinos de intensidade moderada de longa duração. Outro estudo foi em 2012. Os participantes executaram uma sessão de treino de força e depois, em outro momento, executaram um treino de HIIT. E os resultados mostraram que o gasto energético de repouso, que é esse pós-treino, no HIIT, ele era quase que o dobro comparado com o treino de força, do gasto energético pós-treino. Fazer HIIT também ajuda a acelerar o seu metabolismo, além do exercício de força, além de consumir proteína. O que inclui no HIIT? Pode ser exercício de cardio ou de força, então pode ser um HIIT na esteira, pode ser na bike, pode ser na musculação, tem formas de fazer exercício de HIIT levantando peso. Pode ser o New Self 12 minutos. Quem é meu aluno, quem conhece o programa sabe que eu utilizo também esse método. Me conta aqui nos comentários se você pratica algum tipo de HIIT. Se você é meu aluno, se você já sentiu diferença nos seus resultados quando você começou a fazer o treino de HIIT. Me fala. E a última forma de você acelerar o seu metabolismo é movimente-se mais. Lembra quando eu falei do gasto energético total? 15% é formado por atividades que não são exercícios físicos. Primeiro eu quero trazer um dado super importante para você da Organização Mundial da Saúde. Estima-se que 31% da população mundial não atinge a recomendação mínima de atividade física, que é de 150 minutos por semana. Isso é o quê? 30 minutos 5 vezes por semana. Estudos mostram que os americanos eles passam em média 7 horas e meia sentados por dia. Os brasileiros, teve um estudo em São Paulo que mostrou que os brasileiros passam em média 6 horas sentados por dia. A partir de 6 horas já é considerado um comportamento sedentário, que a cada 30 minutos sentado, o seu metabolismo fica mais lento. Outro dado interessante, depois de 2 horas sentada, o seu colesterol bom diminui mais ou menos 20%. O que é um comportamento sedentário? Ver TV, ficar sentado, jogar videogame, trabalhar sentado 6 horas ou mais que 6 horas é considerado um comportamento sedentário e que realmente envolve riscos para a saúde e que aumentam o custo com o serviço de saúde também, porque está relacionado com doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, diversas doenças metabólicas, obesidade, inflamação. Pessoas que assistem TV por 4 horas ou mais têm um risco de 75% maior de adquirir essas doenças comparadas com pessoas que passam 2 horas sentadas. Nós fomos construídos para nos movimentar e não para ficar parado, por mais que seja difícil de aceitar. Então, se você quer acelerar seu metabolismo, você precisa dar um jeitinho de se movimentar mais. Então, como que você pode fazer isso? A gente pode levantar mais vezes de repente, ou nos intervalos maiores que você tem, que sejam 2 intervalos grandes do seu dia, se movimentar, ao invés de ficar sentada, por exemplo. Quanto tempo? Se levantar a cada 30 minutos, um estudo mostrou que ele reduz 55% o risco de morte comparado com as pessoas que sentam
que ficam sentados por longas horas. O que que você pode fazer então? Você pode tentar se levantar a cada hora para ir ao banheiro, tomar um ar ou para pegar uma água, em vez de deixar do lado. Uma outra forma de você fazer, e tem um estudo que mostrou isso, é fazer 2 breaks de no mínimo 15 minutos em movimento, um no final da manhã e um no final da tarde, de pelo menos 15 minutos, onde você não fica parada, você faz um alongamento ou você faz uma caminhada leve. Em 2014, teve um estudo que avaliou os benefícios desses 2 breaks de 15 minutos ao longo do dia. Esses trabalhadores, eles passavam mais de 6 horas sentados. E os 15 minutos eles faziam um alongamento, uma caminhada leve. Então, isso houve uma melhora significativa, tanto na saúde física geral, quanto na saúde mental dessas pessoas. Caso você não consiga fazer de hora em hora, que já reduz 55% o risco de morte, você tenta fazer esses 2 breaks. E eu sei que isso muitas vezes não acontece, tá? A gente passa sentado e aí vai almoçar e fica sentado. Se você tem um almoço de 1 hora, almoça e vai dar uma caminhada, vai dar uma alongada. Se você mora num lugar bem frio como eu no Canadá, vai dar uma volta dentro do local mesmo, fechado, que já é alguma coisa. Recapitulando, 4 formas de você acelerar, destravar seu metabolismo. Como que é? Fazendo exercício de força que ajudam na definição muscular, todos os exercícios que ajudam em definição muscular, funcionais que usam pezinhos, seja pesado, peso leve, vai te ajudar a manter massa magra ou construir mais músculo e com isso acelerar seu metabolismo. Consumir proteínas, porque proteína tem um efeito térmico, né? Ela gasta 30% mais energia do que carboidrato e gordura. Fazendo exercícios de HIIT, porque você vai continuar queimando energia no pós-treino e se movimentar mais, porque boa parte do seu gasto energético total vem de atividades que não são atividade física, exercício físico, tá bom? Então, essas 4 formas não tem como você não acelerar o seu metabolismo. Vai impactar de forma brutal na sua perda de peso, no seu metabolismo. Acredita em mim. Para a gente finalizar, eu quero saber se você gostou desse conteúdo e também de quantas horas por dia você passa sentado e o que você vai fazer a partir de hoje, durante os seus intervalos, para mudar esse comportamento sedentário aí. Coloca aqui nos comentários para mim. E é isso. Um beijo!